大家好，我非常高兴跟你们在这里今天。Eu venho do Sudeste Asiático, especificamente do interior da Mongólia de dentro. Mas a minha história não começa exatamente partindo desse interior. Cheguei na Ásia, especificamente na China, em 2007, em detrimento do desafio que foi lançado para o mundo, aproximando-se das Olimpíadas em 2008, e várias organizações mandaram missionários para aquela região, para que aquele país pudesse ser impactado com a glória de Deus. Aos poucos nos adaptamos e começamos a dar os primeiros passos em relação ao trabalho missionário naquela nação. Alguns anos depois, aprove a Deus preparar para nós a oportunidade de distribuirmos Bíblias em lugares onde irmãos nossos não tinham a oportunidade de ler as Escrituras. Vários lugares que chegávamos, os irmãos, por ter uma ou duas Bíblias para toda a comunidade, os livros eram destacados, e semana após semana se levava um livro da Bíblia para casa, na semana seguinte se trocava com aquele que havia lido na semana anterior. Sendo assim, muitas igrejas, depois de 1 ou 2 anos, tinham o prazer de dizer que havia lido a Bíblia toda, depois de 1 ou 2 anos. Deus permitiu que nós pudéssemos chegar em vários lugares onde irmãos nossos não tinham Bíblias para ler. E a minha gratidão a Deus, pelos batistas brasileiros, irmãos e irmãs, líderes, pastores, que encararam o desafio de enviar recursos para que Bíblias fossem compradas na China. Sendo assim, compramos Bíblias e distribuímos em várias províncias da China. Milhares de Bíblias foram distribuídas naquela nação. Um dia recebi um convite de encontrar com alguns líderes, e com esses líderes veio um desafio de podermos prover Bíblias de estudo para um grupo de pessoas que estava no interior do país, já na divisa com a Mongólia. Procuramos por essas Bíblias e descobrimos que essas Bíblias não eram produzidas na China. A única maneira de obtermos essas Bíblias seria comprar fora da China e colocar essas Bíblias clandestinamente dentro do país. Oramos durante um bom tempo. Mais uma vez, irmãos, vocês enviaram recursos para que essas Bíblias fossem compradas. Compramos as Bíblias fora do país e conseguimos colocar as Bíblias dentro da China. Fomos em uma viagem missionária, já quase chegando na Mongólia, para conhecer um grupo de líderes e pastores que aguardava ansiosamente por essas Bíblias. Ao chegarmos nesse lugar, encontramos com alguns líderes plantadores de igreja e distribuímos as Bíblias para esses irmãos, estas Bíblias para estes irmãos. E uma cena me chamou muito a atenção, porque uma irmã abraçava essa Bíblia e chorava e beijava. E eu não me contive e perguntei para ela: por que você abraça essa Bíblia, chora por essa Bíblia? E ela disse para mim: eu estou há 2 anos orando para essa Bíblia, e vocês são respostas de oração. Vocês vieram trazer aquilo que eu passei 2 anos orando, e hoje Deus respondeu a minha oração. E eu fico feliz em poder experimentar esse momento. Meu coração, irmão, se encheu de alegria, e aquela história foi um marco na minha vida, um marco no meu ministério, porque eu pensei naquele momento, se a única coisa que eu tivesse que fazer fosse ir à China e de entregar aquela Bíblia para aquela irmã, eu teria cumprido a minha missão. O trabalho de Deus, o reino de Deus, irmãos, é feito de pessoas que se deixam ser usado por Deus. Nós somos corpo, e como corpo, povo batista, somos chamados para avançar em direção aos povos não alcançados. A história daquela irmã fala ao meu coração até hoje, porque me desafia a olhar para o que Deus nos promete e esperar no tempo dele para que se cumpra. E me faz pensar que a China, como um país, ainda em 2007, quando cheguei, como um país não alcançado, hoje vive momentos da igreja se despertar e enviar missionários para o mundo. Muito obrigado a todos vocês por tantas e tantas Bíblias que foram enviadas para a China, pela oração de vocês, pelo incentivo, pelo amor
e pelo carinho que vocês têm demonstrado para com nós, missionário. Que Deus abençoe a vida de vocês e continue usando os batistas para a glória dele. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra. A paz do Senhor para os amados irmãos. Vamos deixar aqui a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em meio a essa pandemia que está acontecendo no mundo todo, as pessoas estão com medo de sair de casa, com medo de se contaminar, mas para nós que conhecemos um pouco da palavra do Senhor, sabemos que essas coisas que estão acontecendo, para nós não é surpresa nenhuma, porque está escrito na palavra do Senhor que tudo vai ter que se cumprir. Então, para nós, temos o grande privilégio de levantar a mão para o céu e agradecer ao Senhor. Por que agradecer ao Senhor? Porque a palavra de Deus está se cumprindo a cada instante, a cada momento. Isso não quer dizer que nós não viemos sentir as dificuldades que está acontecendo no mundo. Nós vamos sentir sim, mas que essas dificuldades não venham a ser maior do que a nossa fé firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado Deus, damos-te graça, Pai amado, pelo privilégio da vida, de poder estar na Tua presença neste momento, Pai, falando contigo livremente, Senhor, sem perseguição, em meio às lutas e provações, Senhor, mas sabendo, Senhor, que o Senhor é o nosso ajudador, que o Senhor é o nosso provedor, que não estamos sozinhos em momento algum. Neste momento, Pai amado, eu venho te pedir, Senhor, perdão pelas minhas faltas, pelos meus pecados, pelos meus pensamentos, minhas palavras, Senhor, os meus atos, que possam ter entristecido o Teu Espírito Santo, Senhor. Perdoa minhas falhas, Senhor. Toma neste momento, Pai amado, os nossos amigos, nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis. Abençoa o nosso irmão André, Senhor. Conforta o coração dele. Eu sei, Senhor, que Tu está com ele neste momento, Pai. A nossa irmã Jade, que para a glória se foi, mas conforta, Pai amado, os corações que estão aqui enlutados. Dá-nos sabedoria, Senhor, para falar, para ajudar o nosso irmão. Toma o nosso país, o nosso estado. Dá-nos sabedoria, Senhor, neste momento de quarentena, neste momento de dificuldade, para que nós possamos nos guardar sem que venhamos prejudicar uns aos outros. Abençoa a nossa igreja, nosso pastor. Fique conosco, Pai amado. É a oração que eu te faço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te
te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus Deus de é milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Olá, Primeira Igreja Batista em Santa Margarida, meu amigo pastor Silvio, irmã Márcia. Que a graça e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em cada família representada nessa igreja. Hoje é domingo de Páscoa. E cada crente em Cristo Jesus deve demonstrar a sua gratidão, alegria e admiração pelo que a ressurreição de Jesus Cristo significa para nós. Precisamos tomar cuidado para não deixar que a nossa natureza caída nos faça deixar de lado ou achar menos importante o dia de hoje. Pois por causa da ressurreição em Jesus Cristo, nós nascemos para uma viva esperança. A morte é o mais terrível inimigo da humanidade. As pessoas têm medo da morte. Riqueza nenhuma pode livrar o homem da morte. Estamos vivendo um tempo onde o mundo todo está parado. Não há tecnologia, ciência, economia, nada pode proteger a humanidade nesse momento. Pessoas estão com medo desse vírus, pois sabem que podem perder a sua vida. Porém, igreja, nós temos uma certeza, que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e ela não tem poder nenhum sobre ele. E todo aquele que acreditar reconhecendo que ele é o Cristo terá vida eterna. Ele ressuscitou e todo aquele que morrer em Cristo também será ressuscitado. Este é um dos principais pilares da nossa fé cristã. Sem ressurreição não há evangelho e não haveria esperança. O apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Como missionários que somos, não podemos esquecer daqueles que não esperam somente em Cristo para ter salvação. Eles estão cegos e não têm nenhuma esperança. Acham que a morte é o final de todas as coisas. Ah, igreja! Eles precisam ouvir o seu testemunho compassivo sobre o triunfo da ressurreição de Jesus Cristo. Eles precisam saber que Cristo venceu a morte e eles precisam estar nele para também vencer. Então, não esqueça a ressurreição. Regozije-se nela, glorie-se nela, pois ele ressuscitou. Cristo vive, Cristo reina, Cristo transforma. Desejo a todos vocês uma feliz Páscoa. Um abraço dessa família missionária que tanto vos ama. Cuida de mim, onde quer que eu
quando eu precisar.